Eu quero fazer uma leitura brevemente no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de 1 ao 6. Atos, o livro dos Atos dos Apóstolos fica depois do livro do Evangelho de João. Então você vai pegar aí os evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí vem os Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. Eu vou ser muito abençoado aqui nessa noite. Irmão, Deus preparou uma bênção grandiosa para me entregar aqui, e é aqui. Amém? Quem crê que Deus pode te dar uma bênção grandiosa aqui hoje, e quando chegar amanhã, você se deparar com uma situação de grandes vitórias que você nem imaginava que ia ter, e Deus de repente colocar na sua mão a vitória amanhã. Deus pode fazer isso. Agora nós precisamos acreditar. Então eu tenho certeza que Deus prepara uma grande vitória para todos nós aqui hoje. Atos capítulo 3, a partir do versículo 1. Eu vou começar aqui a leitura falando de dois discípulos de Jesus. Dois discípulos de Jesus. Um se chamava João e o outro se chamava Pedro. E a Bíblia relata que João e Pedro, discípulos de Jesus, haviam saído de um encontro em um templo. E naquele templo, naquele lugar, naquele dia, era tempo de Pentecostes. E o povo orava, se entregando ao Espírito de Deus. E o Espírito de Deus ia envolvendo todos que estavam ali, e o Espírito de Deus ia tratando com todos que estavam ali. Eles falavam em línguas estranhas, falavam a língua dos anjos, eram tomados pelo Espírito de Deus e se enchiam pelo Espírito de Deus. Eles eram cheios do Espírito de Deus. Fala para o seu vizinho: eu não quero ser cheio de outra coisa que não seja o Espírito de Deus. Tem gente que é cheio de conversa, tem gente que é cheio de pensamento ruim, tem gente que é cheio de desculpa, tem gente que é cheio do que não presta. Eu quero ser cheio do Espírito de Deus. Eu quero ser cheio do poder de Deus, da unção de Deus. Eu quero que todos, quando olharem para mim, vejam em mim a presença desse Espírito. Tem gente que se enche de coisas que não prestam, na internet, na televisão, se enche de informações negativas, se enche de informações que são dadas a elas para tirá-las da visão da fé, do foco de Deus. Eu quero ser cheio de Deus. Fala comigo: eu quero ser cheio de Deus. Não tem nada melhor do que se encher de Deus. Não tem nada melhor do que transbordar no Espírito de Deus. Não tem nada melhor do que saber que Deus, Ele está conosco a todo instante, a todo momento, porque não há nada que nos separe dEle. Fala para o seu vizinho: você tem que se encher de Deus na sua vida. Eu vou para a casa do Pai, vou me encher de Deus. Eu vou cantar, eu vou orar, eu vou adorar, eu vou me encher de Deus. Eu vou participar da ceia, eu vou me encher de Deus. O apóstolo Pedro e o apóstolo João estavam num templo, e eles estavam se enchendo de quem? De Deus.
Eles não queriam saber de quem estava ouvindo eles orarem. Eles não tinham vergonha de orar. Eles não tinham timidez para orar. Eles não tinham ninguém para atrapalhá-los, porque eles não permitiam que alguém os atrapalhasse. Então eles buscavam o Espírito de Deus. Eu estou aqui nesse altar. Eu estou aqui falando com você, e eu sinto o Espírito de Deus me encher. A partir dali, Pedro e João saíram daquele lugar e foram cumprir a missão que Deus havia lhe dado. Foram cumprir a missão que Jesus havia deixado. Eles não podiam parar a missão, eles não podiam retardar a missão, eles não podiam deixar de fazer o que foi mandado eles fazerem. Então eles tinham que continuar. Fala para o seu vizinho: você está aqui se enchendo de Deus, se preparando por Deus, para dar continuidade àquilo que Ele deixou. Não podemos parar, não podemos estacionar, não podemos recuar. E eles se encheram de Deus e foram a um lugar, um templo chamado Formosa. E olha o que aconteceu. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe, ele era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa. E eles o colocavam ali para pedir esmolas, ou esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Versículo 4. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhando para eles, esperando receber alguma coisa, disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. Coloque a sua mão direita à altura do seu coração. Feche os olhos. Senhor, não estamos aqui para aquilo que queremos, mas estamos aqui, Senhor, para aquilo que necessitamos. Não estamos aqui, Pai, apenas para sermos curados, mas estamos aqui para vencer aquilo que causou a doença. Estamos aqui para vencer aquilo que causou o problema, aquilo que causou o transtorno, que causou a luta, que causou o desafio, que causou as situações adversas de nossas vidas. Então, Senhor, fala conosco, ensina-nos, ó Pai, acerca da palavra que acabamos de ouvir, e que Teu Espírito tenha liberdade para falar com cada um de nós, e que a nossa mente se abra, o nosso entendimento se abra, para entender a Tua vontade, em o nome de Jesus. E todos digam amém. Graças a Deus. Podem se assentar. Preste atenção aqui, gente. Quando Deus me deu essa mensagem hoje, 4 horas da tarde, eu fiquei maravilhado. Fiquei maravilhado com o que o Espírito de Deus tratou comigo. Olha para cá.
Era 4 horas da tarde, eu me preparava para vir para cá. E eu falei com Deus: Senhor, o que eu vou trazer hoje? A mensagem de hoje, o que eu vou trazer? O que o Senhor quer falar com o povo? Eu abri o texto de Atos dos Apóstolos, nesse capítulo. E Deus mostrou algo muito importante. Pedro agora chega num lugar. Era o templo. Era a hora 9. Eles foram ali para orar. Eles foram ali para quê? Para orar. Era costume deles. Eles chegaram nesse lugar para orar. E ali estava um homem. Esse homem era coxo desde nascença. Nasceu assim. Nasceu daquele jeito. Eu imagino o sofrimento dos pais. Porque todo pai, toda mãe, quando tem a notícia que estão grávidos, eles começam a sonhar com o bebê, começam a sonhar com a criança, e eles vão sonhando e vão então fazendo planos com a criança, fazendo planos, como que vão criar aquela criança. Eles vão fazendo planos. Então todo pai, toda mãe, quando ficam grávidos, começam a planejar tudo aquilo que querem para a sua criança. Só que estes pais então agora têm o filho. O filho nasce, não é nada daquilo que eles esperavam. Estou falando em questão do filho nascer coxo. Imagine a tristeza dos pais quando aquela criança nasceu. Coxo, não andava, certamente por causa dessa deficiência tinha problemas no trabalho, tinha problemas para conseguir as coisas, porque por mais que a gente entenda que muitas pessoas se aperfeiçoaram, mesmo tendo problemas no seu corpo, alguma deficiência, estas pessoas elas vão se adaptando a uma nova vida, que não é a vida que elas têm normalmente, como todo mundo tem. Então imagina o sofrimento dos pais, agora tentando levantar a autoestima daquela criança, tentando levantar aquela criança na situação em que ela se encontrava. Imagine agora aquela criança olhando para todas as outras crianças e dizendo: nossa, aquele tem 2 pernas, o outro tem 2 pernas, está correndo para todo lado e eu não tenho as minhas. Eu não posso correr, eu não posso caminhar, eu não posso andar como todas as outras pessoas. Então já havia um sofrimento na vida daquela criança e na vida dos pais daquela criança. A criança cresce, ela agora passa a depender dos outros, e essa criança que se torna um homem agora é levado para um templo chamado Formosa, e todo dia, os amigos daquele homem levavam ele para aquele templo, e ele pedia esmolas. Fala para o seu vizinho: esmola nunca ajudou ninguém. Outro dia eu estava em Bragança Paulista, não sei se vocês se recordam, e eu estava no meio da praça, e um rapaz me viu pregar no meio da praça, e falando de Jesus, e orando pelas pessoas, e ele lá de trás disse assim: por que você não me dá R$2 ao invés de ficar falando? Eu falei: se R$2 te ajudasse, você não estava mais na rua. Falei para ele: se R$2 te ajudasse, você não estava mendigando mais. E a Bíblia diz que aquele homem queria uma esmola. Ele queria o quê? Eu não ouvi, ele queria o quê? Mas a esmola não iria solucionar o problema dele. A esmola não iria mudar a vida dele.
A esmola não iria tirar dele o sofrimento desde criança. E aí passa por eles 2 homens cheios do Espírito de Deus. Aleluia. Os homens passam e ele, como de costume, agora foi acostumado a isso, pede uma esmola para Pedro e João. Pedro e João olham para ele e a primeira coisa que eles fazem, o que é? Não foi a primeira coisa não. Não, também não foi a primeira coisa não. Isso. Pedro e João olhou para ele e disse: olha para mim. Olha para mim. Aí, Pedro e João disse para eles: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Preste atenção. Aquele homem queria uma coisa, mas Deus estava dando outra. Não era o que aquele homem queria que ia mudar a vida dele, mas era o que ele precisava que ia transformar a vida dele. O homem queria o quê? Fala para o seu vizinho: não é o que você quer que vai mudar a sua vida. Agora fala para o seu vizinho: o que vai mudar a sua vida é o que você precisa. Adiantava Pedro e João dar esmola de novo para ele? Não, ele ia continuar ali pedindo esmola sempre. Ele ia continuar ali a vida inteira pedindo esmola. Mas Pedro e João teve a coragem de dizer: olha, você não precisa, não é de esmola, olha para mim, você não precisa de esmola. É como se eles dissessem para ele: você não precisa de esmola, você precisa ser curado. Você precisa mudar a sua vida, você precisa transformar a sua vida. Eu não vou te dar dinheiro, não vou te dar prata, não vou te dar ouro, mas eu vou te dar aquilo que vai mudar a sua vida, vai transformar a sua vida a partir de hoje. Fala para o seu vizinho: o que Deus tem para a sua vida é diferente do que você quer para a sua vida. Eu posso querer uma coisa, mas Deus sabe que eu preciso de outra. E ele então disse assim: mas o que eu tenho eu te dou. Ei, glória. Levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. É como se Deus olhasse para você e dissesse: levanta e anda, sai dessa situação agora. Levanta e anda, sai desse sofrimento agora. Levanta e anda, sai dessa doença agora. Levanta e anda, sai dessa situação financeira agora. Levanta e anda. Eu não sei se você está entendendo, mas o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que nós pensamos querer. Às vezes você quer uma coisa, às vezes você pede a Deus uma coisa, e Deus olha para você sabendo do que você necessita, e que é muito maior do que você quer. Ele diz: o que você precisa, eu vou te dar. A partir dali a vida daquele homem mudou. A partir dali a vida daquele homem foi transformada. A partir daquele momento a vida daquele homem era outra. Eu me lembro que quando eu vim para a igreja, eu queria muito cantar. Eu canto ainda, mas eu queria apenas gravar CD. Quem me conhece, conhece a minha história, um pouquinho da minha história, sabe que quando eu vim para a igreja, a primeira coisa que eu fiz foi gravar um CD chamado Estou no Reino. Eu queria apenas cantar, eu queria apenas louvar, eu queria apenas adorar a Deus através do meu louvor. Aí, fui para Belo Horizonte, gravei o CD,
Passado 2 semanas, disseram para mim assim: o cantor Cláudio Salgado agora assume uma igreja. Mas não era o que eu queria, não. Eu não estava pensando nisso, não. Uai, senhor, não era isso que eu pensei, não. Eu vim para cantar. Eu vim para fazer uma coisa, só quer que eu faça outra? Eu contei isso aqui semana passada. Tinha 5 pessoas na igreja. Oh, glória a Deus. Lá vai eu, gordo. Entendeu, né? A grossura. Durante 3 meses, não que eu me alimentasse só daquilo, mas eu comia muito fubá suado. Não sei se alguém já ouviu falar. Alguém sabe o que é? Fubá suado é o milho, que é na verdade fubá de milho, passado na gordura, para comer. Não tinha o que comer na igreja. Dormia no chão, um colchão dessa grossura. Dormia naquele colchão, irmão. E dormia no colchão sonhando com o colchão ortopédico. Mas o colchão que eu estava nele, na verdade, era... Lembro até hoje. Dormia... E todo dia levantava cedo, enrolava o colchãozinho, porque eu dormia no templo da igreja, enrolava o colchãozinho, guardava, saía para a rua evangelizar, ia ganhar alma, ia lutar pelas almas. Meu primeiro desafio foi expulsar um demônio. Eu e o bispo Dom Luiz de Carvalho. Chegamos na casa de uma irmã, 3 horas da manhã. A irmã ligou para nós na igreja, e nós não tínhamos tempo não. Nós dormíamos na igreja. E eu já tinha filhos, mas eu tinha ido para Belo Horizonte. A família ficou em Goiás, eu fui para Belo Horizonte. Aí, estamos lá na igreja, orando. Isso era quase 3 horas da manhã, orando os dois. Nós orávamos, Aí ligaram: vem para cá porque meu filho está assim. Eu não sei se era filho, se era filho. E vocês vêm para cá. Ano de 2004. Minto. 2002. Lá vai eu e o bispo Dom Luiz, que na época não era bispo, nem eu nem ele, era só missionário, era só pastor. E nós corremos para cada irmã. Foi de que nós fomos? SP2. Sabe o que é SP2? As 2 pernas. E lá vai nós correndo na casa da mulher. Era no bairro. Chegando na casa da mulher, o bicho estava pegando a pessoa endemoniada, quebrando tudo dentro de casa. Eu olhei para o bispo Luiz, ele olhou para mim. Ele falou: meu Deus do céu, o que nós vamos fazer com esse demônio agora? Irmão, eu nunca tinha expulsado um demônio na minha vida. Aí lá vai nós dois lá. Você pega de um lado que eu pego do outro. E ora, não sabia o que fazer. Tinha até poder espiritual, mas não sabia como usar o poder de Deus. Uma pessoa, ela pode ter poder de Deus, mas se não souber usar, não adianta. É como se você tivesse uma arma e não soubesse como atirar. Não tem domínio do que está fazendo. Mas na verdade a gente aprende muito com as experiências próprias. Eu não queria ter passado por aquela experiência, mas foi. Aí chegamos lá. Irmão, nós expulsávamos o demônio voltava. Expulsava, ele voltava. Nós estava com vontade de dar um murro no demônio para ele dormir logo e não ir embora na pessoa. Aí com muito custo nós conseguimos expulsar. Isso já era 4 horas da manhã. Voltamos para a igreja, para levantar 6 horas da manhã, porque no outro dia tinha reunião na igreja. Mas não era o que eu queria. Só que eu quero que você entenda que o que vai prevalecer na sua vida, o que vai fazer você vencer, não é o que você quer fazer, mas sim o que você precisa fazer. É diferente. Aí, a partir dali, eu fui começando o meu ministério. O homem da Bíblia que nós acabamos de ler, que era coxo, ele queria esmola, e Deus queria dar para ele o quê? A cura.
Ou seja, Deus não queria amenizar a situação dele, Deus queria resolver o problema dele. Deus não quer te dar uma cura, Deus quer fazer você vencer o problema que causou a doença. Eu acho que eu não soube explicar. Deus não quer te dar a cura da enfermidade, Deus quer te dar a vitória do problema que causou a enfermidade. Vocês entenderam, sim ou não? Por exemplo, eu não estou aqui para buscar uma bênção, eu estou aqui para ter o dono da bênção, porque é Ele que vai me dar, não o que eu preciso, mas me dá a vitória daquilo que eu preciso vencer. Vamos continuar. Volta na Bíblia comigo, estou encerrando já. Atos capítulo 3. Versículo 3. Ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Então aquele moço queria uma esmola, só que a esmola nunca resolveu o problema dele. E Pedro com João, que tinha saído de onde antes? De onde eles tinham saído? Eles tinham saído de uma oração, de um lugar aonde eles receberam o Espírito. Eles estavam cheios do Espírito de Deus, cheios do Espírito Santo. Unção, poder, força, domínio, estavam cheios. E vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles esperando receber uma esmola. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. O que ele tinha para dar? O Espírito de Deus. Aquele que mudou a vida de Pedro e de João, agora poderia mudar a vida daquele homem. Fala para o seu vizinho: o que mudou sua vida é aquele que vai te usar para mudar a vida de outras pessoas. Vou continuar. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. E em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Mas eu quero mostrar também algo que mudou também a vida de um outro homem. O cego de Jericó. Quem já viu a história do cego de Jericó? O cego de Jericó, ele estava num caminho para Jericó, não era? Estava, gente, ou não? Quem conhece a história do cego de Jericó? A Bíblia diz que Jesus ia passando, ele era cego, ouviu falar que era Jesus, e ele estava no caminho para Jericó também, não era? Não, ele estava à beira do caminho. Estava à beira do caminho, Jesus estava passando, e o homem estava à beira do caminho, ele era cego e mendigo. Quer ver? Abre aí, Marcos 10, versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho. Tem Bíblia que está dizendo à beira, não sei se a sua está dizendo assim, à beira do caminho, junto ao caminho, mas ele não estava no caminho. Mendigando e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vou parar aqui. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui: esse homem não estava no caminho, ele estava à beira. Toda pessoa que está à beira do caminho é uma pessoa dividida. Pergunta ao seu vizinho: você é uma pessoa dividida? O que essa pessoa respondeu? O que é uma pessoa dividida? Não sabe o que quer. Eu não sei se eu fico firme com Jesus, se eu fico lá no mundo. Eu não sei se eu sirvo a Deus, se eu sirvo o diabo.
Eu não sei se eu continuo na porta estreita ou se eu procuro uma porta larga. Aquele cego era cego e mendigo, mas também não saía da beira do caminho. Você tem que ser uma pessoa decidida. O que eu quero para mim? Eu quero viver Jesus, eu quero viver a Deus, eu quero viver as coisas de Deus. Então eu tenho que mudar a minha vida. Eu tenho que sair da beira do caminho. Eu tenho que sair de cima do muro. O pior lugar para uma pessoa é em cima do muro. Havia um homem em cima do muro e os cristãos começando a chamar o homem: vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E aí o homem em cima do muro e o diabo do outro lado. E os cristãos de um lado e o diabo do outro e o homem em cima do muro. Perguntaram para o diabo: mas por que você também não está chamando o homem para o seu lado? Ele disse: em cima do muro ele já é meu. Toda pessoa dividida é um alvo fácil do diabo. Pois bem, ele era cego e mendigo porque ele ainda não tinha saído da beira do caminho. Quando Jesus passou, ele resolveu sair de onde estava e foi até onde Jesus estava. Ponto. Depois que, de tanto ele chamar por Jesus, alguns aqui conhecem a história, e Jesus não ter parado, depois Jesus manda os discípulos voltarem, chamarem, e ele vai até o mestre. Saiu da beira do caminho, entrou no caminho, foi até Jesus. Quando chegou lá, Jesus olhou para ele e disse assim: o que queres que eu te faça? Bom, primeiro o cara era cego. Será que precisava de Jesus perguntar para ele o que ele queria? Vendo que ele era cego? Não. Mas Jesus perguntou. Ou seja, Jesus tinha que ter certeza que ele estava firme na decisão de não sair mais do caminho, porque agora ele havia entrado. Ele havia entrado. E Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele olhou e disse: mestre, eu quero ver. Agora está aí um ponto muito importante. Por que Jesus não curou ele da mendicância, mas deu a ele as vistas? Jesus não tirou ele da mendicância. Jesus fez ele enxergar. Porque ele pediu? Não só porque ele pediu. Jesus poderia libertar ele também da mendicância, mas Jesus só deu a ele a cura da cegueira. Por quê? Se Jesus cura ele da mendicância e não dá a ele a visão, pode ter certeza que ele ia voltar para a mendicância. Uma pessoa, se você tirar ela da mendicância e ela não mudar a mentalidade dela, ela vai voltar para lá. Pode ter certeza. Uma pessoa que sai do mundo para vir para a igreja, se ela não mudar a mentalidade dela, ela vai voltar para o mundo. Se ela não mudar a visão dela, ela vai voltar para o mundo. Então a primeira coisa que Jesus tinha que fazer, e era o que aquele cego precisava, era enxergar. Tem muita gente que não enxerga o que Deus quer fazer na vida dela, e Deus não faz, porque ela não enxergou. Então se você não enxerga aquilo que Deus vai fazer na sua vida, Deus não faz. Fala para você vizinho: se você não enxerga, Deus não faz. A irmã me procurou e disse assim: bispo, já vou encerrar, eu tenho 3 filhos, isso agora, sexta-feira. Falei: e os 3 filhos, como é que está? Ela disse: 2 morreu, 1 está louco. Falei: o que é isso? Ela até me assustou. Foi agora, sexta-feira, veio pela televisão. Ela falou: 1 morreu matado, o outro morreu doente. O outro filho que estava comigo, caminhava comigo, me ajudava, levaram para o sanatório. Está preso no sanatório. Eu olhei para ela e falei assim: se você não fizer nada, ele vai morrer igual aos outros. Ela disse: não, isso eu não quero, é o único que eu tenho. Aí é que eu mostrei para ela e disse assim: a senhora veio aqui para ver seu filho curado ou ver seu filho liberto de todo o mal que está na vida dele? Olha a diferença, hein? Ela disse: eu vim para ver meu filho curado dessa loucura. Eu disse: a senhora não precisa dele curado, só precisa dele liberto.
liberto de todo o mal que foi jogado na vida de todos vocês, da família inteira. Vê, ela queria uma coisa, Deus deu para ela o que ela queria? Não, Deus deu outra. E eu falei para ela, se a senhora quer agora a mudança de tudo isso, que agora não tem mais jeito, se os 2 filhos foram embora, mas se a senhora quer viver uma vida de verdade, a senhora vai sacrificar a Deus e fazer o que Deus quer e não o que a senhora quer. O que Deus queria fazer? Solucionar o problema que colocou nela e nos filhos todo o sofrimento. Não adiantava ele ser só curado, só liberto. Então hoje nós estamos aprendendo aqui a visão de Deus para a nossa vida, a visão de Deus para cada um de nós. Fica de pé. A visão de Deus é muito maior e muito melhor do que a minha. Fala para o seu vizinho, a visão de Deus é muito maior e muito melhor do que a sua. Por que nós sacrificamos? Não é porque queremos, não. É porque é o que vai mudar. Porque não é agradável, eu não queria fazer, mas eu preciso fazer. Por que vamos ter o pacto com o arcanjo Miguel? E às vezes a pessoa poderia se acovardar quando procurasse ela. Por exemplo, eu já vi gente me procurar e dizer, bispo, eu não consigo, eu não dou conta. Eu falei, senhora, dá conta, a senhora consegue. Mas eu não tenho condição. Eu disse, tem. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se eu for olhar para a sua vida, como a sua vida está, eu vou ter uma dó que não é de Deus, é uma dó do diabo.